Dizem que a poesia é uma das manifestações mais autênticas da alma humana. E aqui em Goiás nós temos muitos e bons poetas. Para mostrar um pouco da alma desses poetas, uma facetinha que seja, e também para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa própria alma, quem sabe, o Estação Cultura vai fazer uma sequência de entrevistas com os poetas mais promissores da contemporaneidade do estado de Goiás. E hoje, para abrir esta roda de conversa, essa sequência de conversas com os poetas goianos, eu trouxe um poeta que não é natural de Goiás, mas que adotou o estado de Goiás como o estado do coração. Hoje nós temos aqui Jamerson Buarque. Bem-vindo, professor. Satisfação Obrigado. Gigantesca de tê-lo aqui conosco. Obrigado. Quem é Jamerson Buarque hoje? Poeta, professor, ficcionista, pai, filho, um monte de coisa. Ok, beleza. Excelente, excelente. O homem contemporâneo tem que ser múltiplo, né? Vamos lá. Jamerson, conta pra gente como que você veio parar em Goiás. Fala como você veio parar em Goiás e aproveita para contar um pouquinho pro pessoal sobre a sua formação. Foi por escolha, né? Eu tinha saído de Pernambuco para me aventurar pelo Brasil. Escolhi ir para o Pará, um tanto quanto acidentalmente, para não dizer que foi muito acidentalmente mesmo, porque eu abri a lista telefônica, a primeira cidade que apareceu, eu telefonei lá para a Secretaria de Educação, precisava de professor e fui. Nunca nem tinha ouvido falar. Excelente meio então, de eu fui mudar para o sul do Pará, para Rio Maria, que é uma região muito goiana, né? Não, mas não pensem que o acaso faz assim tão parte da obra de Jamerson Buarque. O bom poeta, feito um caçador, pode até lançar sua flecha em várias palavras, mas sempre leva para casa a caça mais valorosa, isto é, o vocábulo mais adequado ao contexto do poema. Escrever bem é tarefa para quem é bom na mira e sabe selecionar na língua a melhor matéria para o texto. E Jamerson é desses. Basta ler o poema, o dicionário aberto. Na mesma página, pela mesma palavra, dia após dia, como um fóssil. A sílaba dental e aberta, cantada longa, pelo mesmo poeta. Verso após verso como um fóssil. A lua centrada na mesma fotografia, pelos mesmos olhos. Lâmpada após lâmpada, como um fóssil. Nada disso é lembrança. É artesanato, um sortilégio de memória ou monumento jamais o passado. Mas agora, vamos voltar à história do poeta, que saiu de Pernambuco e se mudou para o Pará. E daí, o tempo do Pará, eu decidi sair para fazer mestrado, selecionei alguns lugares. Recife, que é a minha terra de origem, Vila Velha, Vitória, no Espírito Santo, e Goiânia. E na aprovação decidi ficar por aqui. Então hoje o professor Jamerson está na Faculdade de Letras, sobretudo com teoria da literatura, teoria do poema. Crítica literária, ensino crítica literária. Perfeito. Mas atualmente quase não estou em sala de aula, porque eu sou o diretor da unidade. Ok, diretor da unidade, muito trabalho burocrático. Exato, segundo mandato, então aula aqui e acolá. Ok, beleza. Mas as pesquisas continuam. Aqui e acolá também. Ok. A direção toma conta de tudo. Perfeito. Beleza. Ô, Jamerson, quando foi publicado seu primeiro poema? Lembra-se? Não, cara, eu fiz 50 anos recentemente e eu escrevo desde 16 anos, são 34 anos de escrita. Rapaz. Eu acredito que tenha sido em 1997 ou 6, quando eu fazia o curso de letras na Universidade Estadual de Pernambuco. Letras
português e inglês, coisa de dupla licenciatura. Sim. Porque fazíamos um jornal, nós do centro acadêmico fazíamos um jornal, foi assim. Excelente. E, então, assim, é quase uma autopublicação. Eu acredito que tenha sido disso. Não me pergunto qual é. Vamos fazer uma pausa para mais um poema? Neste aí, o sujeito lírico, que é a voz que fala o texto, uma espécie de personagem inventada pelo autor, expressa-se sobre sua condição angustiante. Afinal, tanto esse sujeito lírico quanto nós vivemos em um mundo marcado pela correria, pelo trabalho excessivo e pelas obrigações financeiras. À noite, os pássaros são inquilinos da clausura. E durante o dia, imagens da esquizofrenia, de um delírio que escreve poemas como quem prova a si próprio o quanto a tristeza faz dele seu endereço. Feito prateleiras de um supermercado falido, ambulo vestido de fantasma de carne e osso, com um punhado de metáforas perdidas no bolso, tendo em cena dentro desta madrugada, como de resto do dia a dia do resto da vida adulta de hoje em dia. Eu novamente, outra vez, e de novo apenas trabalho. Vou sorrir, porque às vezes eu posso me sentar no sofá e deixar o relógio passar de torna-volta, fingindo ausência de compromisso, de programa a programa de TV, imaginando que um dia possa aprender a controlar minha planilha de gastos mensais, estudando matemática em livros de educação básica. Na sequência, Jamerson nos conta sobre seu primeiro livro e o bate-papo segue. Que é quando apareceu Os Delírios, que foi eu mesmo que fiz com os recursos de Painho, falecido de Covid-19 em 2022. Aí Os Delírios. Mas daí sou eu mesmo fazendo tudo, de capa, arte, edição, editoração, etc. Eu fazendo absolutamente tudo. Indo completamente autoral ali. Indo para essas impressoras rápidas para imprimir, mas eu mesmo montar, enfim, fazer, organizar lançamento na beira do Rio São Francisco, esse tipo de coisa. E daí em diante é que vem aí começa a publicação somente por editora. Então, sem editora, somente o primeiro livro, Os Delírios. E de lá pra cá foram quantos? Já publicados e quantos contando estão com no Os prelo? Delírios, né? 8. Com Thaís Monteiro, atriz e escritora goiana, Jamerson também experimenta a 4 mãos. Publica o livro A Moda de 22. Em seguida... E aí nessa sequência eu estou em diálogo, já mantenho diálogo há muito tempo com a Tarsila Couto de Brito. Que virá aqui. Que virá aqui. Então a gente diálogo assim, há 20 anos, inclusive. E nesse processo do diálogo, uma coisa, primeiro, ela faz a abertura do Observações. É tudo muito curto, é tudo muito pocket, Observações, né? Bem... pequeno, ela faz a abertura e a gente continua o diálogo. Ela está preparando A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, que viria a ser publicado, e foi. E já tinha publicado Os Sentimentos Carimbados. E a gente começa a conversar, ela manda os poemas e eu dou respostas para elas que não são críticas, são de poemas. E nessa conversa a gente decide fazer um 4 mãos, que é as coisas que máquinas não podem fazer. É desta obra mais recente o próximo poema, com o nome Um Sonhar o Passado. Notemos que os poetas constroem um texto com uma perspectiva distópica. Expliquemos. Uma visão utópica é idealista, vê no futuro grandes melhorias para a humanidade. Já o viés distópico concebe um futuro pessimista, em que a condição humana será piorada. No caso deste poema, a crescente utilização das máquinas é que pioraria tudo. No futuro que desenharam pra gente, teremos máquinas trabalhando, renda universal, corpo livre e ócio democraticamente distribuído. No futuro que desenharam pra gente, teremos máquinas trabalhando, renda universal,
corpos pesados e mudos e algumas poucas pessoas reescrevendo o passado. Para que esqueçamos como e quando nos tornamos mecânicos, vazios, inúteis, incapazes de sonhar. O que é preciso fazer para a gente democratizar o acesso à poesia? Não vamos pensar no mundo, não vamos pensar no Brasil, vamos pensar menor, em Goiás. Qual seria a sua sugestão para democratizarmos a circulação de poesia? Não dá para excluir o mundo, o Brasil e o resto, porque a primeira coisa seria demolir o mercado editorial. Começa por aí. Quando você demolir o mercado editorial, você vai dar condições de trabalho para artistas. Então você vai fazer, por exemplo, um edital de fundo cultural, você vai fazer uma coisa assim e vai deixar o artista, por exemplo, no caso poeta, e criar as condições de ele se manter com aquilo. Sim, sim. Certo? Em vez de obrigá-lo a distribuir aquilo gratuitamente porque ele criou, porque ele teve fomento público. Porque uma vez que ele fizer isso, e quando não tiver mais fundo, como já aconteceu, ele não tem público. Entende? Ele não tem... Então, quando você conseguir criar a condição para artistas, não vai servir só para o poeta, não, para artistas em geral. Artistas em geral. Levarem uma vida, né, de decência, né, de mora, come, tem transporte, esse tipo de coisa. Na sequência, você demole o mercado editorial. Qual o papel da poesia para o homem? Para todo mundo, não somente para o homem, incomodar. Para a mulher. Incomodar, convocar a reflexão, é muita coisa. Mas eu acho que o incomodar por exemplo, tirar do lugar de comodidade. Nem que seja para buscar algo mais agradável ainda, ou mais cômodo ainda, mas para resistir, para mostrar que a vida é inquieta, que as coisas estão sempre acontecendo, estão sempre em dinâmica, estão sempre imóveis, entende? Uma vez que isso é bem próprio de acontecer no poema. Seria bem número, mas eu penso que se eu fosse colocar um termo neste verbo, me parece devido, incomodar, mas eu teria que explicar a amplitude dele, que teria esse caminho desse sentido de até para tirar da comodidade quando ela for confortável, para levar a algo mais movimentado e que leve a um outro conforto, até porque a vida é dinâmica e ela tende a resistir à paralisia. Então o incômodo da poesia teria esse fim. Nosso último poema deixo para vocês interpretarem. E lembre-se, a poesia exige reflexão e sensibilidade. Este texto não tem título, mas quem quiser encontrá-lo, basta folhear as páginas do livro Meditações. A deriva não é a deriva. Não amar foi sequestrado. Quando houve naquele tempo quem naufragou, as horas suprimiram. No mar, quando alguém sucumbe, até o nome dos ossos se afoga. Não é a deriva. Não há túnel de vento, nem vento. A brisa já é uma velha desconhecida. Quem a conheceu, o cemitério levou. Num túnel de vento, quem se perde, até as horas não presenciam. Estamos na escrita arruinada, sem morfologia nem sintaxe, e de nossa voz, o passado já se olvidou, que fomos um povo. Na ruína do que fomos, nem o pesadelo resta. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos muito felizes de receber aqui hoje o poeta Jamerson Buarque de Souza, professor da UFG e um dos nomes mais promissores da poesia atualmente aqui no estado. O Estação Cultura fará uma rodada com vários poetas de Goiás, é um projeto que nunca foi feito e a gente ficou muito feliz de te receber aqui hoje para estrear essa roda de conversa. Muito obrigado, satisfação gigantesca e vamos continuar juntos defendendo a poesia, defendendo a arte, a literatura
que a gente precisa de difundir esses elementos no cotidiano das pessoas, professor. Valeu, Jefferson, eu que agradeço. Obrigado.